O Bruno Costabile vem para cá, já está aqui? Bruno, bem-vindo aqui ao Fast Build Experience 2021. Agora a palestra é com você. Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Jean. É um prazer aqui em nome da Gafisa. Para mim, pessoalmente, estar participando desse evento. Primeiro, eu gostaria de me apresentar um pouco antes de começar a apresentar, antes de iniciar a nossa palestra aqui. Eu sou Bruno Costabile, sou formado em administração na GV, estou iniciando o mestrado agora em tecnologia. Eu sou novo na área da construção civil, iniciei aqui na Gafisa nesse ano, e antes disso eu vim do setor da aviação, trabalhando como cientista de dados por 5 anos, período morando lá fora, e é bem interessante ver as diferenças dos setores, comparando um setor de aviação e de construção civil, e dá para ver que tem muitas coisas, muitas diferenças, muitos gaps realmente, principalmente no uso de tecnologia do nosso setor. Então, vai ser aqui um prazer, obrigado pelo espaço, e eu gostaria de falar um pouco da área de inovação aqui dentro. Então, como já foi mencionado, eu trabalho na Gafisa como líder de ecossistema e de parcerias. Então, parte do meu trabalho, parte do meu escopo é justamente olhar para o ecossistema das startups, olhar para as oportunidades, não só para startups, mas para ICTs, hubs, fundos de investimento, e encontrar oportunidades de negócio, sinergias para trazer essas tecnologias para dentro da Gafisa, que a gente tem um potencial de, não só na Gafisa, mas no setor como um todo, de um amplo crescimento em uso de tecnologia, em automação de processos, em ganhos operacionais. A fala do palestrante anterior achei muito boa em relação aos aprendizados. Eu acredito que muito por conta disso, talvez ainda pelos processos serem analógicos, poucas empresas ainda têm uma gestão data-driven aqui, voltada a fatos e dados. Então, acho que isso talvez explique um pouquinho, talvez, de não utilizar esse aprendizado só de 15% nos outros projetos. Então, acho que isso só reforça a extrema importância do uso de tecnologias, dessas parcerias, para a gente realmente revolucionar o setor. Eu acho que eventos como esse, que vocês estão organizando, e parabéns, acho que só engrandecem a gente, ter essas trocas, eu acho que é muito bom. Então, obrigado pelo convite, e realmente está sendo um prazer. Vou começar a compartilhar minha tela, aquela famigerada pergunta, se vocês estão vendo. Perfeito. Então, aqui, como mencionado, né, nossa pauta de hoje vai ser projetos de inovação com startups aplicadas à construção civil, e, obviamente, muito usando os cases aqui que a gente tem dentro da Gafisa. Então, eu separei, acho que essa apresentação em 4 grandes temas, né? O turnaround da Gafisa, vamos falar um pouquinho da questão, todo o roadmap de inovação, relacionamento com o ecossistema, e eu trouxe aqui alguns estudos de caso também. Então, em relação ao momento da Gafisa, eu gostaria de passar alguns grandes números, que é muito interessante. A Gafisa é uma empresa de mais de 67 anos de história, mais de 1,5 milhão de clientes, tem um statement da área de marketing que eu acho extremamente interessante, que é 1 em cada 130 brasileiros mora em um empreendimento da Gafisa. A gente tem mais de 1.200 metros quadrados construídos, mais de 1.200 empreendimentos, 16 milhões de metros quadrados construídos, estamos em 40 cidades, 19 estados, amplamente premiada, tanto em questões principalmente de arquitetura, de design, é um foco muito grande da empresa, se posicionar nessa questão premium, realmente fazer empreendimentos magníficos. E uma coisa que eu acho muito bonita, principalmente nessa imagem, é que todos os prédios que estão nessa foto são empreendimentos da Gafisa. Então, isso mostra o tamanho e a representatividade da empresa. Porém, como vocês bem sabem, a Gafisa passou, digamos, por maus bocados nos últimos anos, tanto pela questão da GWI em relação ao controller, o conselho da Gafisa, a empresa quase entrou em recuperação judicial, foi um momento bem conturbado no período de 2018, e justamente em 2019, por essa mudança, quando a GWI saiu, e no momento que eles saíram, a nossa ação já subiu 7%, porque foi um período muito conturbado
dessa gestão, houve uma nova gestão liderada principalmente pelo Nelson Tanuri, que organizou toda a empresa, desde da saúde financeira, do nosso caixa, das dívidas, todos os nossos indicadores econômicos, indicadores financeiros econômicos de 2019 comparado a 2020, foi uma retomada gigantesca. Realizamos uma aquisição muito estratégica, que foi a Upcom. Nesse momento de 2018, 2019, a Gafisa ficou num gap de quase 6 trimestres sem realizar um lançamento. Isso, para uma construtora, ataca na veia a nossa fonte de receita. E em 2020, depois dessa reestruturação, desse novo momento, depois de trocar todo o quadro de liderança da empresa, a gente, em 2020, entregou mais de 12 obras, e o foco da empresa se deu na área de inovação, e não só isso, mas como uma mudança cultural da empresa. Estamos com novos pilares de cultura, onde a inovação está dentro desses pilares, e hoje a gente diz que a inovação está no epicentro da estratégia da empresa. Para você, passando algumas informações que eu acho bem interessantes e representativas, hoje a inovação está respondendo diretamente para o CEO da Gafisa, o Guilherme Benevides, e isso é extremamente importante para a gente ter o apoio da liderança, e mais do que isso, a gente realiza comitês quinzenais com toda a presidência e vice-presidência, apenas para falar das iniciativas de inovação, dos resultados dos nossos projetos e da nossa estratégia e do nosso plano de escalabilidade. E fazendo um link com isso, eu gostaria de compartilhar um pouco do nosso roadmap que temos aqui. Hoje a Gafisa é uma incorporadora e construtora, mas a gente tem uma visão de futuro. A gente quer ser referência em inovação aqui no setor, a gente quer estar entre os top 3 em valuation do mercado imobiliário, a gente quer passar uma experiência da jornada para o cliente simples, fácil. Todos nós sabemos o quão difícil na perspectiva do cliente, adquirir um empreendimento. Tem um estudo que fala que o brasileiro médio adquirir em torno de 1,3 empreendimentos ao longo da sua vida. Então, não é um momento... são poucas vezes que a maioria dos brasileiros realizam esse processo de vendas, mas todo mundo sabe o quão conturbado, o quão onoroso é esse processo. E pensando nisso, a gente está desenvolvendo um plano focado no cliente, focado em passar uma experiência desburocratizada, simples, em toda a jornada. Com isso, para chegar nessa visão de futuro, a gente está estruturando novas unidades de negócio. Como vocês podem ver, que a Gafisa Propriedades, passando resumidamente, a gente realiza aquisições de empreendimentos, de hotéis. A gente fez a aquisição dos hotéis Fazano, de alguns shoppings do BR Malls, de escritórios corporativos, e rentabilizar em cima dessas propriedades. Estamos com o Gafisa Capital, que é basicamente um fundo de investimento imobiliário também, e principalmente o Gafisa Serviços, que eu vou entrar mais a fundo ao longo da minha apresentação, que é basicamente, com esse mapa da jornada, a gente oferecer via plataforma digital todos os serviços e todos os touchpoints ao longo da experiência do cliente. E, além disso, a gente ainda tem um plano de expandir para novos negócios, junto com as nossas parcerias com as startups, para amplificar as nossas fontes de receita e se transformar uma empresa saudável, mais rentável ainda, e se voltar a ser pioneira dentro do setor, como a Gafisa foi ao longo dos seus 67 anos, e a gente já está construindo essa retomada, e eu acho que estar aqui hoje representa muito a nossa visão. E aí, entrando um pouco a fundo, para depois falar das startups, a gente está pensando numa estratégia de ondas. Nessa primeira onda, a área de inovação iniciou em janeiro desse ano. A gente está buscando muito consolidar a cultura de inovação aqui dentro da Gafisa. A gente quer estreitar esses relacionamentos com o ecossistema, a gente quer implementar processos de gestão de inovação de uma maneira estruturada aqui dentro, mudar os processos com a inovação e realmente fazer esse footprint nessa primeira onda. Na segunda onda do ano que vem, a gente quer expandir, a gente quer consolidar todo esse mapeamento que fizemos do cliente e já queremos colocar em prática de uma maneira end-to-end e realmente expandir tudo que fizemos nessa primeira onda e todos os aprendizados que a gente teve, foram muitos, a gente quer fazer essa expansão
para chegar em 2023, uma terceira onda, já com um momento de scale-up da nossa área, das nossas iniciativas e principalmente das startups que a gente tem parceria. E uma coisa que é muito forte, a gente vê muito startups como parceiros, como realmente não só um fornecedor, mas como um parceiro nosso de longo prazo. É uma troca muito grande e é muito interessante fazer projetos de inovação com startups, porque as startups conseguem personalizar suas soluções, conseguem se adaptar com a nossa realidade, tem uma agilidade muito grande e realmente o que a Gafisa entrega em troca é justamente a escalabilidade que a gente tem dentro dos nossos modelos de negócio. Então, toda a nossa estrutura e plano de roadmap de inovação foi feito nessas 3 ondas. Falando um pouco da jornada do cliente, a gente contratou umas consultorias, uma das referências aqui, para nos ajudar a realizar o mapeamento do cliente, tanto do cliente pensando no ponto de vista do locatário, do investidor, do comprador. Então, todos os diferentes perfis de clientes, a gente realizou a jornada de cada um deles e mapeamos todos os touch points, todos os jobs to be done. Realmente, ao longo dessa jornada, a gente identificou que há diversos pontos de ruptura ao longo dessa experiência e o grande foco da empresa, da ação que a gente está fazendo hoje é para o cliente, em linha desse trabalho de mapeamento. Então, justamente isso é extremamente importante para a gente passar uma experiência boa para o cliente ter o Gafisa é uma marca premium, tem produtos magníficos e a gente quer encantar o cliente não só quando ele tem a entrega da chave, quando ele chega no seu empreendimento, mas ao longo do processo de compra, venda, locação, enfim. E isso, aqui eu vou gastar um tempinho nesse slide, que basicamente esse funil basicamente toda a estrutura nossa de inovação está nesse funil. Aqui no começo do funil são onde entram as nossas iniciativas, então justamente o mapeamento dos clientes, oportunidades que a gente busca ativamente no ecossistema, a gente conversa muito com as startups para ver novas tecnologias, como isso se encaixa dentro da Gafisa, e realmente a gente analisa em diversos aspectos o topo do funil, e a gente tem 4 etapas de estruturação dos nossos projetos. Um momento de descoberta, ou a gente pensa numa ideia, ou a gente pensa numa oportunidade de negócio. Seguido, a gente vai para um momento de estruturação, onde a gente pega essa ideia que geralmente está não madura, está em early stage, e a gente começa a estruturar ela, dar uma cara de corpo de business case. Qual é a dor que estamos atacando com esse projeto? Quais são os resultados que eu espero? Quais tipos de investimento? Qual realmente é o nosso risco, a complexidade de implementação? Isso é um ponto extremamente importante. Então, aqui a gente faz toda uma estruturação desse business case para justamente a gente experimentar a ideia. Aqui na empresa, a gente trabalha muito com projetos piloto, com POCs, independente se é um projeto via startup, se é um desenvolvimento interno, a gente gosta de testar as soluções. E depois desses testes, que a gente colhe esses resultados, a gente apresenta para a liderança nos nossos comitês, a gente consolida e implementa essas iniciativas de inovação aqui dentro da Gafisa. E aqui a gente utiliza muito uma metodologia de fail fast. No momento da descoberta até o ponto da experimentação, a gente ousa ter uma agilidade de startup, a gente quer ser ágil nas nossas iniciativas. E a gente não, uma das mantras aqui de inovação a gente não tem nenhum problema de errar, a gente só quer errar rápido. A gente quer dar atração para o projeto, tirar o máximo de aprendizado possível. Caso o projeto não cumpra seu teste de hipótese, sua POC, não tem problema, foi lição aprendida, vamos para o próximo. E caso o projeto atenda às expectativas, vamos escalar para a empresa inteira. E um ponto também muito importante, que aí quando a gente fala da inovação, até agora no meu speech, a gente está falando muito de inovação de fora para dentro, olhando para o ecossistema, olhando para o mercado e encontrar soluções, oportunidades de negócio. Porém, mais importante do que isso, que a gente acredita, é de uma iniciativa também de inovação de dentro para fora,
com isso a gente estruturou o nosso canal de intraempreendedorismo do Inova Gafisa, onde os colaboradores podem dar ideias. E o fluxo do programa segue exatamente o fluxo do funil que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, só para dar alguns grandes números aqui dos projetos, o programa se deu em abril, aqui os dados são até outubro, fechamento. A gente está com mais de 180 ideias inseridas no nosso programa, batemos quase 300% da meta, temos mais de 80 colaboradores engajados e principalmente todas as áreas foram engajadas, então é muito legal ver que todas as áreas estão contribuindo para a melhora, para a inovação. E isso mostra que os nossos colaboradores têm ideias boas, estão engajados para esse desafio de mudar a empresa e colocá-la no patamar mais alto da inovação. 40% dessas ideias já estão em fase de estruturação, 20% delas já estamos testando ou estão em vias de ser experimentadas. E o legal é que a gente já tem diversas iniciativas que vieram dos nossos colaboradores que, além de serem testadas, foram implementadas como processo padrão da empresa e geraram economias gigantescas, tanto de custos evitados, quanto de savings e, principalmente, melhoria operacional de ganhos de homem-hora. E uma coisa muito legal nessa nova cultura da empresa de inovação, de reconhecer os nossos colaboradores, a gente, todo mês, a gente pega a melhor ideia, a ideia testada, e a gente faz uma comunicação para a empresa inteira, valorizando, agradecendo o owner dessa ideia, e a gente dá um Kindle para ele justamente para fomentar o conhecimento. O Kindle é até um presente que a gente achou muito representativo por ser algo inovador. Então, é um ciclo virtuoso que a gente está gerando aqui dentro da empresa. E falando de reconhecimento, mesmo o projeto de inovação tendo em torno de 10 meses, a gente já está sendo reconhecido pelo mercado. Nessa semana, acho que como muitos de vocês devem saber, teve o prêmio de inovação da PwC, a Gafisa estava dentro desse ranking, ficamos em 78 na colocação, e para a gente foi um resultado extremamente positivo, considerando a pouca duração do nosso projeto até o momento e olhando para as empresas estreantes dentro desse ranking, a Gafisa ficou em 5º colocado. Isso só reforça o reconhecimento de uma instituição tão valorizada como Valor, de estar vendo o nosso projeto e estar reconhecendo. Então, isso para a gente foi uma vitória muito grande. Além disso, numa outra pesquisa, Quais Tu É, a Gafisa ficou nas top 3 maiores empresas da construção civil e no quesito inovação ficamos em 1º lugar. E além disso, isso não é só um ganho da inovação, mas como da empresa inteira com essa nova cultura, a Gafisa recebeu o selo de Great Place to Work, que foi algo espetacular para a gente, porque, de novo, só reforça os resultados do nosso longo trabalho, não só desse ano, mas dos últimos 2, 3 anos. Aqui agora eu gostaria de falar um pouco do nosso relacionamento com o ecossistema, de quais são as verticais que a gente está olhando, principalmente o meu papel quando eu olho para as startups, quando eu olho para as verticais, a gente quer definir muito bem o que estamos procurando. Então, a gente separou em 5 grandes verticais. A primeira, como Construtec, isso é um pouco óbvio, porque tudo que envolve o nosso core de operação, eu quero estar próximo, eu quero conhecer as empresas e as tecnologias que estão sendo desenvolvidas e quero implementar dentro da Gafisa. A gente olha muito para a questão das PropTechs, muito em linha com toda a questão da jornada do cliente, que é um foco muito grande aqui dentro da empresa. A gente está olhando também para as fintechs, que é um dos mercados que estão com alto crescimento aqui no Brasil, tanto em relação a financiamentos imobiliários, que faz parte da jornada, quanto para as nossas spin-offs da Gafisa Capital. Também temos uma vertical que chamamos carinhosamente de processos corporativos, que é tudo que envolve automação de processos, força de vendas, data science, inteligência artificial, RPA. Então, todo e qualquer tipo de solução que automatize os nossos processos, eu quero estar próximo.
E por que isso é importante? Porque no setor ainda os processos são muito analógicos, são muito operacionais. Tem uma pesquisa que eu sempre gosto de citar da McKinsey, eu acho que vocês devem saber bem, que foi de 2016, se mal me engano, que o mercado da construção civil foi o segundo pior colocado no uso de tecnologia. O setor só perdeu para a pesca. Então, quando a gente olha para os processos, temos muitas questões manuais, muitos retrabalhos. Então, com o nosso papel de inovação é justamente encontrar essas soluções e implementar para a gente gerar uma empresa mais eficiente, para a gente colocar os nossos colaboradores não em processos manuais, onorosos, mas sim para eles uma coisa de smart work. Isso a gente acredita muito. E por último, mas com certeza não menos importante, a nossa vertical de ESG, onde a gente está voltado na sustentabilidade, meio ambiente, os ganhos de comunidade, tanto em relação aos resíduos que a gente tem nos nossos aqui dentro dos nossos canteiros de obra, quanto a questão de emissões de carbono, enfim, a gente tem muitos projetos, tem muitas oportunidades a serem feitas dentro das verticais de ESG. E agora falando um pouquinho da Gafisa Serviços, do nosso Viver Bem, a gente está desenvolvendo uma plataforma e a gente já tem diversos parceiros aqui, onde a gente quer oferecer suporte para toda a jornada do cliente por meio de parceria com as startups. Então, muito das verticais que eu mostrei anteriormente, elas estão muito conectadas com o Gafisa Viver Bem, com a nossa plataforma digital. E algo que ilustra muito bem isso, que a gente desenvolveu um hub de inovação, que é a sede da Gafisa Serviços, na República do Líbano, é uma smart house, super high-tech, onde ela é o hub do escritório do Viver Bem, fica em outra sede do Gafisa SA, e é um espaço para não só receber clientes, mas receber o ecossistema das startups. A gente está realizando diversos pitch days aqui dentro da Gafisa, e a gente traz as startups aqui, pensa em oportunidades de negócio e realmente para a gente conhecer soluções para a gente fazer POCs e implementação de projetos. E não só isso, a gente também está muito próximo com os hubs de inovação. A gente foi apoiador oficial do mapa da Construtex e Proptex da Terracota, que realmente é um trabalho espetacular que o time do Marcos faz, aí de Santa Catarina também. A gente é membro da Associação Brasileira de Venture Capital do Brasil, e a gente também tem um relacionamento com os principais hubs. A CAT, que foi justamente uma das pontes para nos conectar aqui, com a Icon, com as Construtex, com o Cubo. Então, a gente está estreitando, iniciando esse relacionamento para a gente estar conectado com os maiores players de inovação do Brasil, para quando a gente trazer projetos aqui dentro, a gente traga o melhor. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho dos resultados da empresa aqui. Então, basicamente, o que a gente tem hoje? A gente tem mais de 500 startups mapeadas, a gente já conectou em 11 meses com mais de 200 startups, a gente tem 40 empresas engajadas, a gente realizou 4 pitch days aqui dentro da Gafisa, um deles foi de inteligência imobiliária, outro foi de tendências construtivas, que a gente trouxe empresas de construção modular, de BIM, que foi um evento também espetacular. Fizemos um voltado a dados, e a gente envolveu mais de 20 startups durante esse projeto. E não só isso, hoje a gente tem mais de 30 projetos de startup que estão em andamento, e o mais importante é que a gente está envolvendo todas as diretorias da empresa, ou seja, a gente está atacando todas as áreas. Todas as áreas precisam inovar, precisam realmente pensar de uma maneira crítica a maneira que estão fazendo, pensar em oportunidades. Então, esse envolvimento nessas diversas áreas é extremamente importante para a gente ter um crescimento contínuo de evolução. A gente tem mais de 15 projetos piloto realizados aqui, e um rate muito, muito bom é que 50% desses projetos piloto foram implementados aqui dentro da Gafisa. E aqui, falando um pouco dos resultados mais quantitativos, esses projetos já geraram um custo evitado de R$500 mil ano, e a gente economizou mais de 3 mil horas dos nossos colaboradores.
Então, é muito importante que, quando a gente vê uma solução, a gente pensa muito na viabilidade financeira, na rentabilidade, mas a gente precisa pensar de uma maneira muito próxima de qual o ganho operacional, qual é o ganho estratégico dessas soluções. Então, aqui são os grandes resultados que a gente teve. Mas, obviamente, a área de inovação, como vocês muito bem sabem, tem grandes desafios. Eu gostaria de trazer alguns que eu sinto, que eu estou lidando no meu dia a dia para vocês, que eu acho que o ponto principal, diferente do meu antigo trabalho como cientista de dados, inteligência de mercado, inovação não faz absolutamente nada sozinho. A gente precisa do engajamento das áreas. A gente trabalha muito como catalisador da inovação, mas quem inova, de fato, é cada colaborador em cada área. Então, esse engajamento, a gente está junto nesse projeto, é extremamente importante, porque a pessoa, por exemplo, uma área de obras, de legal, eles entendem o processo, eles são as pessoas que têm as dores. O nosso papel é, junto com eles, encontrar oportunidades de solução para atacar essa dor, mas a gente precisa do engajamento, precisamos do suporte deles, porque caso contrário a gente não consegue inovar. Já houve soluções aqui dentro da Gafisa e com certeza em outros lugares que a gente escuta, que às vezes a solução é muito... tem uma tese muito boa, tem ganhos muito claros, mas por questão do dia a dia muito corrido, por estar atolados de trabalho, as áreas às vezes não conseguem parar para experimentar uma nova solução, experimentar um novo projeto, e já teve vezes que a gente não conseguiu andar com projetos porque não houve engajamento da área, porque talvez não era o momento ideal para trazer essa solução. E, como eu disse, não temos problemas de errar, a gente quer errar rápido, isso foi uma lição aprendida. A gente tem que escutar muito essas áreas para ver como eles estão confortáveis com isso. A gente, às vezes, olha um problema, olha a solução e vê um ganho muito grande, e a gente quer acelerar o máximo possível, mas é extremamente importante ver como a área está, qual é o momento do período, está em fechamento de budget, eles estão com uma outra prioridade maior, então a gente precisa muito ter essas conversas, ter esses desenvolvimentos aqui dentro das áreas que a gente chama de área impactada, para viabilizar os projetos. Tem um outro desafio também, que por mais que a gente tente trabalhar de uma maneira ágil, não tem como. Tem uma grande assimetria na agilidade de negócio de uma grande empresa, principalmente quando ela é SA, com a startup. Então, é muito interessante que, às vezes, nas minhas conversas com as startups, parece que a gente já vai implementar o projeto na semana seguinte, porque a startup tem esse potencial, mas a gente tem que respeitar os processos da empresa. E os processos, às vezes, são um pouco longos, são um pouco demorados, e, às vezes, a startup, a empresa fica achando que a gente está dando para trás ou que a gente não está com tanto interesse, mas entender que a gente, às vezes, não tem, para fazer uma homologação, para fazer um contrato, tem processos que a gente precisa seguir por o compliance. E isso é um ponto muito importante também. Eu, como líder de ecossistema, tento sempre ter essa comunicação transparente, onde se o processo está travado, onde está. Eu peço muito ajuda das startups para fornecer o máximo de informação possível para conseguir acelerar esses processos, para a gente conseguir ser o mais ágil possível, mas não tem como, existe essa simetria e o que a gente faz é tentar reduzi-la. Tem um outro ponto também extremamente importante, que é como rentabilizar os projetos de inovação. A gente faz muito acompanhamento de KPI, de retornos durante a POC, e no ambiente de POC, de teste de hipóteses mais controlado, não é um grande desafio realizar essas medições, porque aqui na empresa a gente quer trabalhar muito com soluções de retorno, principalmente nesse momento de primeira onda. Eu vejo, às vezes, diversas soluções no mercado que são soluções super inovadoras, pode realmente trazer um impacto muito positivo, mas quando a gente fala de quantificar quanto eu vou ter de receita, de ganho, ou até mesmo questões mais subjetivas, qual o NPS que a sua solução gera de ganho na média, né, sempre trabalhando com os business cases, então a gente precisa muito desses tipos de KPI para a gente separar o que é uma inovação de alto impacto ou o que é uma inovação puramente por inovar, que não tem ganhos
claros. O nosso foco hoje é trabalhar com projetos estruturados, onde a gente tenha ganhos claros, independente se for quantitativamente falando ou qualitativamente. Porém, o grande desafio, não só durante as POCs, é após a implementação do processo. Porque, como eu disse, a gente precisa do envolvimento das áreas para acompanhar os processos, porque a gente quer catalisar a inovação, mas a partir do momento que ela foi implementada, a gente, como área, pensa nos novos projetos, mas a gente tem que também fazer o acompanhamento dos projetos implementados, para ver se o primeiro teste de hipótese que realizamos durante a POC está se comprovando no momento de implementação, no momento onde a gente não está nesse ambiente controlado. Então, isso é um grande desafio, ter essas métricas para a gente tomar sempre decisões estratégicas com base em fatos e dados. E um outro ponto, fazendo link, é extremamente complexo fazer essas alterações nos processos tradicionais. Existe uma barreira natural em inovação de pensar, fazemos esse processo e às vezes a pessoa não tem uma dor tão latente nesse processo há anos e não há um grande problema. Às vezes a pessoa pensa mais no não tem tanto problema quanto os ganhos adjacentes que vai gerar. Então, é sempre um desafio fazer essas mudanças no processo, mexer na caixinha das outras áreas. Então, a gente tem todo esse trabalho de aculturamento da inovação para a gente ter essas áreas compradas, para a gente trabalhar realmente como um time. E também tem um ponto muito forte que eu percebo que é do setor inteiro da construção civil, que é uma alteração de mindset quando a gente fala com startups. Startups eu não considero como fornecedores, eu considero como parceiros. Para a gente, para mim, não faz tanto sentido fazer um scouting com 30 startups, olhando uma solução, pensando muito no scale-up, numa parceria mais estratégica de longo prazo, na personalização dessa solução e querer abrir um bid no final desse processo para pegar a solução mais barata. Então, tem toda uma mudança cultural quando a gente fala das startups, eles não são fornecedores, eles são parceiros nossos, tanto a nível de aprimoramento de soluções, quanto a nível de investimentos, M&As, enfim, é uma outra conversa. E agora eu gostaria de passar rapidamente, eu não sei quanto tempo eu tenho, acho que eu estou quase estourando, para passar alguns estudos de caso, de projetos que a gente está fazendo. A gente fez toda uma experiência gamificada do tour virtual na Gafisa, é praticamente um The Sims dentro do nosso empreendimento, uma solução inovadora que realmente repensa o significado dessa experiência virtual. Estamos colocando realidade aumentada também das fachadas e dos empreendimentos via aplicativo. Isso é muito importante por essa questão do coronavírus. E aqui são alguns outros projetos que eu vou passar rapidamente, que a gente está fazendo muitas soluções de automação de processos, automação de contratos, certidões, desenvolvimento de robôs, fazer monitoramentos de obra, como a gente fez uma parceria com a Open Space, que é uma empresa do Vale do Silício, para a gente realizar imagens dentro dos canteiros da obra. Estamos fazendo descartes inteligentes com parcerias com a Prolata, por exemplo. Estamos fazendo toda uma questão de estruturação de logística reversa, para a gente, com um foco muito grande em SG. Estamos prototipando diversos aplicativos, tanto para vendas quanto para realmente o time de obras, para a gente deixar toda essa experiência para os nossos colaboradores clientes de uma maneira mobile. E aqui, por último, eu só queria mostrar um case que a gente acha muito interessante, um dos primeiros cases aqui dentro, como às vezes soluções que estão maduras no mercado, como a questão dos drones, já é uma solução que tem diversas startups de muita boa qualidade. Uma delas que a gente fez o projeto é a Smart Sky, que está aqui no evento também. Vou dar um oi para o Chase. Como soluções, quando a gente coloca aqui dentro, gera impactos gigantescos. Em relação à inspeção de fachada, antigamente era com a pessoa com a cadeirinha fazendo a inspeção, demorava 2 meses. Com o uso de drones, a gente fez isso em um dia, gerou uma redução de custo de 83% e uma redução de tempo de 93%. A questão da planetimetria também com o uso de drones também teve ganhos de custo na casa de 70% e de tempo de 93%. Isso é muito representativo como soluções que estão maduras, como essas soluções do mercado geram um impacto gigantesco, justamente porque o gap do setor, o mato ainda é muito alto em relação ao uso dessas tecnologias. Então, investir na área de inovação, investir em projetos sérios, um projeto onde a gente pense muito em rentabilidade dos nossos business cases, geram ganhos para a empresa
gigantescos, e essa estratégia e com essa metodologia que a gente está trabalhando para colocar a Gafisa de novo, e já está no topo do mercado imobiliário. Eu gostaria agora de falar se vocês têm dúvidas, perguntas, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bem, deixa eu ficar aqui no cantinho, vou lá no meio para não ficar na tua frente, Bruno. Agora você está aqui. Quero agradecer a tua participação aqui. Infelizmente, nosso tempo está estouradíssimo, mas qualquer pergunta, o pessoal tem teu contato? Já foi passado aqui, né? Se precisar, então o pessoal tira a dúvida diretamente contigo, mas a nossa assessoria aqui também tem perguntas lá no chat que manda direto para você. Tá bom, Bruno? Obrigada por estar aqui com a gente. Perfeito, gente. Muito obrigado e, de novo, parabéns pelo evento. Valeu.